Senão eu vou perder o horário, vai fechar o lugar. Oi. Oi, oi, oi. Boa noite. Estamos esperando Luana. Boa noite, gente. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre esse nosso movimento de Mulherá Política, né? Esse movimento de Mulherá Política que a gente está fazendo na construção da minha candidatura aqui em São Paulo, mas que é um movimento que vai muito além disso, né? É um movimento que a gente está fazendo, organizando com várias outras candidaturas de mulheres, mulheres do campo popular, mulheres, né, filhas da classe trabalhadora, e que a gente está organizando esse movimento de Mulherá Política em várias cidades, com candidaturas de mulheres em várias cidades, algumas cidades do interior, cidades do litoral, cidades da Grande São Paulo. E a gente está construindo esse movimento a partir do instrumento de luta que a gente já tem na mão, que é o mandato da companheira deputada Juliana Cardoso, né? A Ju, que é a única mulher deputada federal que a gente elegeu do nosso partido, o PT, no estado de São Paulo. Infelizmente, né, uma mulher só é muito pouco, mas é um avanço, porque na legislatura anterior eram 0 mulheres na bancada do nosso partido, do PT, e agora avançamos um pouquinho, temos uma mulher. E a partir desse mandato da Juliana, a gente está organizando e articulando para ocupar mais espaços políticos com mais mulheres, né? E é esse movimento que a gente está chamando de Mulherá Política, né? Então, hoje eu vou conversar, convidei uma companheira que é nossa candidata a vereadora na cidade de Osasco, né? Osasco, aqui, Grande São Paulo, pertinho da capital, que é a companheira Luana, professora Luana Bezerra, nossa super candidata a vereadora lá em Osasco. E com esse movimento de Mulherá Política, a gente está colocando em prática muito do que a gente aprendeu com o movimento de mulheres, né? O movimento de mulheres, ele ensina para a gente que a gente vai fazendo a luta seguindo as pegadas das companheiras que vieram antes da gente e que abriram caminho para a gente vir chegando, e que a gente tem também a obrigação de ir deixando pegadas para as mulheres que virão depois da gente. Oi, Luana! Oiê! Porque a Tô te gente ouvindo passa, baixinho, por que mas a será? luta fica. Vixe, não sei, mana. Eu tô aqui em Pirituba hoje. Tô fazendo a live direto de Pirituba, Zona Oeste. Olha, eu tá na casa de quem? Tô aqui na caminhada, aqui em Pirituba. Entendi. Numa caminhada aqui com uma mulherada. A gente vai fazer uma roda de conversa com as mulheres aqui de Pirituba. Daqui Bacana. a pouquinho, às 9 horas. E aí, Lu, eu tô partilhando que esse nosso movimento de Mulherá Política é um movimento que a gente constrói a partir do mandato da Juliana, né, a partir desse instrumento de luta que a gente conquistou, elegendo uma mulher indígena, periférica, deputada federal, e que, a partir desse espaço, a gente está construindo para a Mulherá Política em todo o estado de São Paulo, né? E que a gente tem candidaturas de mulheres do campo popular, da classe trabalhadora, né, em várias cidades. E aí eu vou, gente, apresentando para vocês, ao longo das semanas, aí com esses 13 minutos de lives rápidas que a gente vai fazer, essas companheiras que a gente está construindo essas candidaturas. E a Luana é a primeira companheira candidata a vereadora que a gente está conversando. Luana, que é de Osasco, professora do chão da creche, e que está lá na luta com outras, de mãos dadas com outras mulheres, com outras companheiras e companheiros, construindo a candidatura em Osasco.
companheiras e companheiros. Explico isso para dizer que a responsabilidade de mulherar política, ela não é uma responsabilidade exclusiva das mulheres, né? Ela é uma responsabilidade de todo mundo, é uma responsabilidade da sociedade. E tem muitos companheiros homens também que estão incomodados e que também entendem que é injusta essa subrepresentação das mulheres nos espaços de decisão e de poder e que estão também com a decisão de construir candidaturas de mulheres e de apoiar candidaturas de mulheres. Então é isso. Bora mulherar a política. Lu, quero pedir para você se apresentar aqui. A gente está na rede da Juliana, na minha rede, entrando, né, na rede de nós três, da Ju, minha e sua, para a gente conversar aí com a companheirada. Então, querendo que você se apresente melhor aqui para todo mundo. Oi, gente, boa Fala aí. noite. Quero agradecer o convite da Van, enfim, da Ju. Dizer que é sobre esse movimento de mulherar a política com homens, mulheres, com a sociedade inteira, né? E na medida em que a gente mulhera a política, né? Bota mais mulheres na política, a gente também bota os bebês e as crianças na pauta da cidade, das políticas públicas, porque afinal de contas, eu sei que Ivan já falou sobre isso por aqui, mas a política de cuidados fica, na maioria das vezes, nas nossas mãos, né? Então, eu sou Luana, como o Ivan disse, sou de Osasco, estou candidata a vereadora aqui, e é isso, é uma caminhada coletiva, uma caminhada de fortalecimento das mulheres. E quem pensa melhor a cidade, a casa, a família e a sociedade do que as mulheres, né? Eu fico, já falando de política, esses dias eu me perguntei, eu falei, nossa, todos os homens que são candidatos e que falam sobre política, e aí eles sempre dizem que eles querem cuidar, né? Eles querem se eleger, serem eleitos, estarem nos espaços, né, onde eles já estão, que são os espaços de poder e decisão, porque eles querem cuidar das pessoas. Só que é uma grande uma grande contradição, porque na sociedade quem cuida na verdade somos nós, né? Então eles querem tanto estar nesses espaços para cuidar da sociedade, cuidar de todo mundo, mas no dia a dia, na real, quem cuida somos nós. E vou aqui trazer Paulo Freire, já educando tudo, né? A gente vai se educando nesse diálogo. Paulo Freire dizia que as nossas ações precisam, o que a gente fala precisa refletir as nossas ações na sociedade, né? Então a minha fala precisa se aproximar cada vez mais do que eu faço, né? Ou seja, a minha ação... Aproximar o discurso da prática, né? Exatamente, Sobre aproximar o a discurso gente da passar a prática vida e a ação e buscando reflexão sempre, né? o nosso discurso da nossa prática cada vez mais. Exatamente, é isso. Bom, Luana, já que você, né, já citou aí o Paulo Freire, que é nosso mestre, ontem eu fiz uma live com a Selma Rocha, né? A gente falou muito aqui sobre a educação, olhando muito para a capital, olhando muito para a realidade aqui da nossa cidade de São Paulo, mas acho que é importante você falar um pouco sobre isso em Osasco aí também, né? A gente está construindo aí em Osasco a candidatura do companheiro Emídio, né, que está na disputa, o nosso companheiro candidato a prefeito, né, para a gente conseguir melhorar, né, a cidade de Osasco, assim, melhorar aqui a cidade de São Paulo com o Boulos e a Marta, e a gente conseguindo ter condições melhores, né, nessas nossas cidades. E queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, Lu, aí em Osasco, sobre a questão da educação, falando aí do seu lugar de professora. Não, esses dias eu falei assim, o Osasco precisa ser feliz de novo, né? Parafraseando quando a gente estava em campanha para o Lula, para o Brasil ser feliz de novo. Aí eu estou dizendo que Osasco precisa ser feliz de novo com o Emídio, né? Porque o Emídio é o nosso companheiro que está aqui, candidato a prefeito, e nos anos em que ele já foi prefeito por 2 gestões, ele revolucionou a cidade em todos os aspectos que a gente pensar aqui. O Emídio teve alguma política pública, alguma interferência na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Esses dias eu dialogava com ele, eu falava assim, você foi o melhor prefeito da história dessa cidade, as pessoas precisam ter um pouco mais a dimensão disso, porque elas sentiram isso, mas como faz alguns anos que ele foi prefeito aqui,
as pessoas acabam meio que caindo no esquecimento, as políticas públicas, né? Então, ou então não ligam as coisas que aconteceram àquela gestão propriamente. Mas hoje a gente tem um cenário bem triste do ponto de vista de educação na cidade, porque a educação está esquecida. E falar que a educação está esquecida é um pouco meio jogar assim para o alto e não especificar. Mas quando eu digo que ela está esquecida, eu estou falando que os professores e as professoras, em especial da primeira infância, estão esquecidos, né? Eu falo, nós estamos jogados à própria sorte, porque não se pensa política pública com qualidade para os bebês e as crianças bem pequenas, para a primeiríssima infância, que no caso é a creche onde eu atuo, e para a educação no geral, né? A primeira infância a gente diz que é do 0 aos 6 anos, a primeiríssima infância vai do 0 aos 3 anos e meio, quando eles já estão saindo da creche. Então a gente tem um orçamento, a Prefeitura de São Paulo, de Osasco, tem o segundo maior PIB do estado de São Paulo, mas isso não se reverte em política pública para as pessoas, em especial para quem mais precisa. Nós temos o sétimo maior PIB do Brasil, se eu não estiver enganada, e isso também não se reflete, né? A gente tem uma cidade fake, uma cidade maquiada, completamente maquiada, e que não diz sobre o seu orçamento, né? Um orçamento de 5 bi, e que as crianças, por exemplo, de manhã, os bebês comem bolacha de água e sal com margarina dentro, com banha dentro. Então, por exemplo, só né, nessa minha pequena fala, a gente já dialogou aí, por exemplo, de um tema super importante que é a segurança alimentar. Então, é uma cidade que, por exemplo, o prefeito espalha pela cidade inteira outdoor, falando que Osasco tem o maior plano de segurança alimentar, só que na prática, aquela história, né, do que você fala e do que você faz. Como é que a gente tem o maior plano de segurança alimentar do Brasil, como ele diz, que ele tem, eu falo que ele é megalomaníaco, né? Se os bebês e as crianças bem pequenas comem às 7 da manhã bolacha de água e sal com banha dentro, e que faz muito mal à saúde, né? Então, assim, que segurança alimentar é essa? Que cidade é essa? Então, por exemplo, fizeram compras há 1 ano, 2 anos atrás, fizeram uma compra extraordinária de camas plásticas. E aí fizeram essas compras sem consultar as pessoas que são da educação infantil, do chão de creche, e eram camas plásticas para colocar nas salas, por exemplo. Aí você fala, mas o que é isso? Não, o prefeito mandou. Mas como assim o prefeito mandou? Isso aqui não cabe nas salas. Então, assim, faz compras indevidas que a gente não sabe, sem pé nem cabeça, para que é aquilo. Esses produtos não estão sendo usados nas creches porque não tem espaço, porque esses são produtos que oferecem risco à segurança dos bebês e das crianças. Então, é uma cidade que não pensa nas infâncias, né? E eu sempre, quando dialogo sobre isso, falo o seguinte, que uma cidade ideal para as pessoas viverem e uma sociedade, o ideal de construção de sociedade precisa ser uma cidade que atenda os bebês e os idosos, porque eu falo que são as duas pontas. Que se essa cidade atender os bebês e os idosos, tudo que vem no meio, essa cidade vai conseguir atender, porque as duas pontas mais fragilizadas, e porque o Brasil está com cada vez mais índices, isso, as pessoas vivem nas cidades, de idosos. O Brasil não é mais uma população de jovens, a nossa pirâmide mudou. E muda tudo, muda inclusive o conceito das políticas públicas. A gente precisa olhar para as infâncias, que é o que vem, né? Porque a infância é fundamental na vida de todo mundo já foi um bebê, né? Inclusive os idosos, então todo mundo vai passar por isso. Então a gente precisa cuidar dessa cidade, porque eu uso o exemplo da calçada. Uma calçada esburacada, ela é ruim para os idosos, porque um idoso tem mais possibilidade de cair nos buracos da vida, assim, da calçada, da rua, mas eu uso a calçada como exemplo. Então, um idoso vai ser prejudicado por essa calçada, uma mãe ou uma família com carrinho de bebê vai ter dificuldade de andar naquela calçada com carrinho de bebê, uma pessoa com cadeira de rodas vai ter dificuldade de andar ali. Então, ou seja, aquela calçada não é boa para absolutamente ninguém. Nem as pessoas, em tese, mais fragilizadas ou que têm menos possibilidades, né? Ou pessoas como eu, você, enfim. E se essa calçada for boa, olha que louco, ela vai ser boa para mim, para você, para os bebês, para as crianças bem pequenas, para os idosos e para as pessoas que a gente nem gosta tanto, entendeu? Assim,
porque a política pública ela precisa servir para todo mundo na cidade, ela não pode ser uma política pública só para os nossos. E o que a gente vê em Osasco é uma política pública que não que é deficitária, que não pensa, que não fala, não faz política pública olhando os dados, né, da realidade, das infâncias, não faz política pública dialogando com as famílias do Bolsa Família que estão na extrema pobreza, enfim, e sem enxergar que a infância, o que acontece na infância é primordial para a vida adulta de todo mundo. Então, assim, amanhã, daqui a 20, 30 anos, um bebê que foi meu hoje na creche, ou, enfim, passou por mim o ano passado, pode ser que seja o médico que vai me operar minha avó, minha tia, vai ser o advogado que vai me defender, o juiz que vai me julgar, a atendente do caixa do mercado que vai passar minha compra e que vai falar comigo. Enfim, a gente precisa criar bons seres humanos e isso está muito essencialmente na primeira infância, com estímulos de política pública e investimento, sobretudo, né? Na carreira das professoras, inclusive. Mas é um pouco isso, Van. Tá certo, Lu. Assim, acho que essa realidade que você coloca de Osasco tem muita coisa muito parecida com a situação aqui de São Paulo, né? Aqui também a gente tem refletido muito com as pessoas que não falta dinheiro na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo arrecada, só perde para o que arrecada o governo federal, que é para o Brasil inteiro, e para o que arrecada o governo do estado de São Paulo, né? Mas o que a Prefeitura de São Paulo arrecada é maior do que o que arrecadam todos os governos de estado de todos os outros estados brasileiros, né? Então, aqui não falta recurso, aí em Osasco não falta recurso. São Paulo é uma cidade muito complexa, muito grande, mas é uma cidade também muito potente, inclusive economicamente, né? E não tem razão de ser a gente ter tanta dificuldade, né? Essas que você falou, aqui também as calçadas são uma tragédia, né? E a gente sabe que principalmente para as pessoas com deficiências e para as pessoas idosas, essa questão das calçadas irregulares, a tragédia é ainda maior, né? E São Paulo não tem um plano. Tem uma lei que não sai do papel e não tem um plano efetivo de regularização das calçadas para dar a mínima condição de mobilidade para as pessoas deficientes e para as pessoas idosas, e para todas as pessoas, né? Mas principalmente para essas pessoas. Você estava falando sobre essa questão do envelhecimento. Lu, tem um estudo que aponta, que indica que em 2030, que é logo ali na frente, o número de pessoas idosas aqui em São Paulo vai ser maior do que o número de crianças e adolescentes somados, né? Então, a gente tem que ter política pública que dê conta dessa necessidade, que dê conta dessa realidade, né? A gente não tem, né, aqui em São Paulo, política pública que dê conta disso. E não é mera incompetência, né? Quando falta médico no posto de saúde, quando a gente tem aqui mais de 500 mil de pessoas na fila aguardando para fazer exames, uma fila que não tem transparência, uma fila que a pessoa não sabe o lugar dela na fila e não tem ideia de quando ela vai ser chamada. Eu tenho sempre dito que é a fila da morte, né? Porque não são raras as situações em que as pessoas, as famílias recebem a ligação marcando o exame depois que a pessoa já morreu, né? Então, é disso que se trata e não é mera incompetência, né? Assim, aqui a gente tem refletido e tem, né, conversado com as pessoas de que é projeto, né? É decisão política, é escolha de gestão. Então, por conta disso, aqui em São Paulo, a gente tem falado muito da necessidade de trocar de prefeito, né? E estamos fazendo, construindo a candidatura do Boulos, né, que é o candidato do PSOL, com apoio do PT, para prefeito, e construindo a candidatura da Marta Suplicy, a Marta do bilhete único, a Marta dos céus, né, a Marta do leve leite, a Marta do transporte escolar, a Marta do uniforme escolar, a Marta que foi prefeita e que construiu uma gestão que foi um marco para a educação pública em São Paulo, né? Com os céus, mas não só com os céus, né? Com tudo isso que eu citei. Foi um marco para a educação pública, né? Então, nós estamos construindo essa candidatura com muita força e com muita certeza de que a nossa cidade pode ser, né, mais inclusiva, pode ser mais acolhedora, pode garantir direitos para as pessoas, né, que moram e que vivem aqui em São Paulo. Então,
é um pouco isso, né? Mulherar política também, aqui em São Paulo, aí em Osasco, em todos os 4 cantos desse estado que a gente puder, e no Brasil inteiro, a gente ocupar espaço com as mulheres, né? Nós somos 52% da população e somos mães dos outros 48%, né? E nós estamos falando de construir uma cidade. Quando a gente fala de mulherar a política, eu tenho sempre feito uma reflexão, Lu, que é que se mulherar, melhora, né? Porque se a gente conseguir construir uma cidade que seja uma cidade melhor para as mulheres, que seja uma cidade melhor para as mães, ela vai ser uma cidade melhor para todo mundo, né? Ela vai ser uma cidade que vai dar conta de ser uma cidade mais acolhedora com todas as pessoas, né? Das crianças aos idosos, como você bem citou aí. Mas é isso, a ideia dessa nossa live é ser uma live rapidinha, né? A gente está chamando aí de 13 minutos com a Van, e a gente muito feliz de conversar com você nessa primeira apresentação de algumas candidaturas desse nosso movimento de mulherar política. Semana que vem quero conversar com a Vera. Aliás, hoje mandar abraço para a Vera. Vera é nossa companheira, nossa candidata vereadora lá na Praia Grande. E hoje, agora à noite, está acontecendo a convenção do PT da Praia Grande, que vai oficializar, né, a nossa chapa de vereadores e vereadoras lá da Praia Grande, com o nome da professora Vera, outra companheira professora, assim como Luana, que também vai ser nossa candidata. E tem várias cidades que a gente está construindo candidaturas de mulheres, né? Aí em Osasco, em Carapicuíba, na Praia Grande, que eu já falei, em São Roque, em Sorocaba, deixa eu ver, lembrar mais. Aí tem muita cidade, gente, Itapecerica da melhor falar Serra. em Itapecerica da Serra. Tem candidaturas de mulheres que a gente está construindo, organizando em várias cidades, do interior, do litoral e da Grande São Paulo. Né? Mulherar política. É isso? Lu, quer fazer umas considerações Bom, finais? quero agradecer o espaço, o tempo, a troca, para porque eu você estou e para o dizendo que o Emílio. tempo é uma coisa muito cara para as pessoas e para a gente não é diferente. Então, te agradecer a paradinha aí na sua agenda para a gente continuar fazendo coisas aqui. Sei que você está com rodinha nos pés, estou torcendo muito, vai dar certo, vai rolar. Dizer que o nosso lançamento vai ser no mesmo dia, o lançamento das nossas candidaturas vai ser dia 3 o seu, né? Não vai ser dia 3? Dia 3 agora, de É, agosto? 3 de setembro? De agosto? agosto. Vai ser Não, a alguma gente coisa vai fazer sua. o A gente lançamento. tem um evento junto, eu aqui e você aí. Mas enfim, o lança... Alguma coisa tem todo dia, amiga. Alguma coisa tem toda semana. A Ju Eu me tô mandou. de Eu entendi que era o lançamento da sua candidatura, mas enfim. Não, Dia vai 3 ser a dia gente vai fazer o 30, lançamento. de agosto. Dia 3 a gente vai fazer o lançamento aqui em Osasco, dia 3 de agosto, às 19 horas, no Boteco Galeria do Ney, aqui em Osasco, lançar a nossa candidatura. Quero agradecer o espaço na rede, agradecer a Ju, enfim, dar aqui minhas boas energias e boas vibrações para a Vera hoje lá na Praia Grande e dizer que a gente segue Mulherando a Política e chamar a galera para, enfim, entrar nas nossas redes, na minha rede, Prof. Luana 13, porque afinal sou professora de chão de creche, não podia ser diferente, né? É isso, e agradecer, mandar um beijo para todo mundo e contribuam com as mulheres nas mais variadas possibilidades que vocês puderem. É isso, Van. Beijo, obrigada. É isso, Lu. Beijão. Lembrei mais uma cidade que a gente tem candidatura de mulher, que é lá em São Carlos. Mas, enfim, tem várias outras cidades. A gente vai falando aqui nos nossos dias. Estamos de rodinha no pé, andando muito aqui, a cidade inteira. Tô na batalha. A gente sabe que para dar conta do recado, a gente tem que trabalhar muito, 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 né? E estamos nessa. Como diria a Então, Juliana, Lu, bora lá. é isso. Obrigada. Todas as boas energias caminhada para a sua campanha, para a campanha do Emílio, para a construção que vocês estão fazendo aí, que está muito bonita. E vamos juntas, tá bom? Mulherar a política. Valeu, Aqui, ó, Van. Beijo. Mulherar a política. É isso aí. Beijo, 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 Lu. beijo. Beijo.
E segue nós. E obrigada, viu? Todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live. Um monte de gente. Eu fui acenando aqui para todo mundo, mas não consegui falar, mas obrigada. Todas as companheiras e companheiros que estão aqui, fortalecendo a gente, acompanhando a nossa live, tá bom? Beijo, gente. Valeu. Beijo, beijo. São 6. Todas as boas energias aí. Boa semana.